Estamos em clima da Copa do Mundo de 2026, o maior evento esportivo do planeta. E não só no esporte, na verdade, é um dos maiores que existem. Eu queria que esse vídeo tivesse saído um pouquinho antes, mas fazer o que, né? Pelo menos ele está aqui. Hoje vamos explorar algumas histórias sobre essa competição, que faz com que todo mundo pare de trabalhar para acompanhar 22 caras correndo atrás de uma bola. Mas por trás dos gols, taças e glórias, existem histórias inacreditáveis, polêmicas e curiosidades que muita gente nunca ouviu falar. Então, sem mais delongas, esse é o iceberg da Copa do Mundo. 7-1. Vamos tirar logo isso da frente. Na Copa de 2014, sediada aqui no Brasil, no dia 8/7 de 2014, estava programado Brasil e Alemanha, a primeira semifinal da Copa, no estádio do Mineirão. Era a nossa melhor campanha nas Copas desde o Penta em 2002. Entramos em campo com a confiança que podíamos ganhar o jogo, mesmo sem Neymar, que havia se lesionado na partida anterior contra a Colômbia. Estava tudo certo para conseguirmos mais uma vitória e avançar para a final, em casa. Mas aí, o jogo começou. O Brasil até que começou bem, mas aí a Alemanha botou no modo easy. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Thomas Müller fez o gol que fez com que o Brasil perdesse totalmente o controle da partida. Aí, meu amigo, Miroslav Klose aos 23, Toni Kroos aos 24, Kroos de novo aos 26 e Sami Khedira aos 29. 4 gols em menos de 8 minutos. Nesse ponto eu já tava jogando CS no PC. Foram para o intervalo com 5-0 no placar. No vestiário da Alemanha, o treinador Joachim Löw disse que se alguém diminuísse seu desempenho ou fizesse piada sobre estar vencendo por 5-0, ele o substituiria imediatamente e não jogaria na final. Ele os disse para levar a partida a sério e respeitar a seleção brasileira. Mais do que isso, respeitar os torcedores e o país. Voltando para o segundo tempo, André Schürrle marcou aos 69 e de novo aos 79. Mas aí, a Alemanha achando que ia ganhar de 7-0. Oscar virou bagunça? Ele vai lá e marca o único gol do Brasil nessa partida. E foi um belo gol, por sinal. A partida terminou em 7-1 para a Alemanha, que até criou a expressão todo dia um 7-1 diferente. E nunca será esquecida como o maior vexame da seleção brasileira de todos os tempos. Pelé. Esse cara dispensa comentários. Para muitos, na verdade praticamente todo mundo, é o maior de todos os tempos, tanto pelo seu clube quanto pela seleção. Falando dele em Copas do Mundo, o seu currículo é absurdo. Na verdade, ele quase não foi convocado para a sua primeira Copa, a de 58, porque os atletas haviam feito testes de avaliação de inteligência e equilíbrio psicológico, no qual Pelé marcou 68 de 123 pontos, o que motivou o psicólogo João Carvalhães a recomendar à comissão técnica que não levasse Pelé, por ser obviamente infantil e não possuir o senso de responsabilidade suficiente para um jogo coletivo. A recomendação não foi seguida e Pelé integrou o elenco que iria para a Suécia. Ainda bem. Nos 2 primeiros jogos ele ficou de reserva. Entrou apenas no terceiro jogo contra a União Soviética, mas foi aí que a história começou a ser escrita. Ao iniciar a partida, tornou-se o jogador mais jovem do torneio e, na época, o mais jovem a jogar uma Copa do Mundo. No jogo seguinte foi fundamental, marcando o gol contra o país de Gales, tornando o mais jovem marcador em Copas com 17 anos e 239 dias. Eu, com 17 anos, só pensava em comer terra. Na semifinal marcou um hat-trick contra a França e na final contra a Suécia marcou 2 gols. Esse seria o primeiro título de Pelé em Copa e o primeiro da seleção brasileira. Veio a ser campeão novamente em 62 e 70, fazendo parte da seleção considerada a melhor de todos os tempos, o famoso Esquadrão de 70. No total são 4 Copas disputadas, 3 títulos, 14 jogos e 12 gols. Curiosidade, nenhum dos 12 gols foi de pênalti. Não é à toa que ele será chamado eternamente de o rei do futebol. A comemoração do Bebeto. A famosa comemoração do ex-jogador Bebeto, conhecido como Embala Neném, ocorreu na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Após marcar o segundo gol do Brasil na vitória por 3-2 contra a Holanda nas quartas de final, o atacante correu para a lateral do campo e começou a balançar os braços, simulando que estava ninando um bebê. O gesto foi uma homenagem ao seu filho recém-nascido, Matheus, que havia chegado ao mundo apenas 2 dias antes daquela partida. A participação de outros jogadores no momento tornou-se um dos mais icônicos da história das Copas do Mundo, quando os jogadores Romário e Mazinho correram para perto de Bebeto e também começaram a fazer o mesmo movimento com os braços, eternizando a celebração em conjunto.
A cena se popularizou tanto que passou a ser repetida mundialmente por diversos atletas e pessoas comuns para celebrar o nascimento de filhos. Jabulani. É tradição cada Copa ter sua bola oficial que represente a cultura do país, etc. Tivemos várias bolas marcantes, como essa, clássica da Copa de 70, a Brazuca da Copa aqui do Brasil de 2014, que entrou 7 vezes no nosso gol, mas a bola que mais causou polêmica na história foi a bola da Copa de 2010 na África do Sul. A Jabulani. A Jabulani foi polêmica pelos seus efeitos malucos, que nenhum goleiro entendia. Seu design excessivamente aerodinâmico a tornava imprevisível no ar. Isso ao fato dela ter, ao invés dos tradicionais 32 gomos, 8 gomos apenas, o que fazia ela ter uma superfície incrivelmente lisa. A ausência de costuras tradicionais fazia com que o ar fluísse de maneira diferente. Em chutes com pouco efeito, como os de longa distância, ela reduzia a rotação e mudava de direção repentinamente. Pra você ter uma ideia, até a NASA estudou a bola. Grandes nomes como Iker Casillas, Gianluigi Buffon e Hugo Lloris também detonaram o comportamento da bola, chamando-a de desastre e horrível. O goleiro da seleção brasileira na época, Júlio César, chegou a comparar a Jabulani com uma bola barata de supermercado. Rapaz, devido à dificuldade de adaptação, a Copa de 2010 registrou um número menor de gols marcados e os jogadores culparam a imprevisibilidade da bola. É muito fácil culpar a bola, né, mano? Mas a Jabulani é lembrada até hoje por essa polêmica, mas também é lembrada por ser uma das bolas mais legais e, na minha humildíssima opinião, uma das mais bonitas. A defesa de mão de Luis Soares. Nas quartas de final da Copa de 2010, na partida entre Uruguai e Gana, Luis Soares, um dos maiores jogadores uruguaios, protagonizou um lance que eu não tenho palavras. O jogo estava empatado em 1-1, quando, no último minuto da prorrogação, após uma cobrança de falta, a bola sobrou na área e o atacante Dominic Adia cabeceou na direção do gol. Soares, que estava posicionado junto à trave, simplesmente usou as duas mãos para salvar o que seria o gol da vitória e a eliminação do Uruguai. Olha essa ideia do cara, mano. Ele obviamente foi expulso e foi marcado pênalti a favor de Gana. Seria a primeira vez que uma seleção africana avançaria para a semifinal de uma Copa do Mundo. Só que o cobrador de pênalti, Asamoah Gyan, vai lá e... A partida foi para os pênaltis e o Uruguai saiu vitorioso. Ou seja, o sacrifício de Soares não foi em vão. As pessoas que criticam a ação consideram ela antidesportiva e injusta, visto que tirou de Gana a chance de se tornar a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Mas para quem defende, vem a atitude como um sacrifício máximo de um jogador pela sua seleção, já que Soares assumiu o risco de ser expulso, confiando que o adversário erraria a cobrança de pênalti. Fato é que não foi culpa do Soares, do jogador da Gana, errar o pênalti. Três cartões amarelos de Joseph Simonich. Na Copa de 2006, na Alemanha, durante a partida entre Croácia e Austrália, válida pela última rodada da fase de grupos, ocorreu o que pode ser considerado o maior erro de arbitragem da história das Copas. A partida foi apitada pelo britânico Graham Poll, um veterano que já havia participado da Copa anterior e participado de jogos importantes do continente europeu, como a final da Copa da UEFA. Ou seja, o cara sabia o que estava fazendo, né? Ou será que não? Depois do intervalo, aos 61 minutos, o zagueiro croata Joseph Simonich fez uma falta no australiano Harry Kewell e recebeu o cartão amarelo. Até aí, tranquilo. Mas aos 90 minutos, com o jogo quase acabando, as coisas ficaram esquisitas. Simonich derrubou o centroavante Mark Viduka em um lance de ataque. Graham Poll sacou novamente o cartão amarelo e mostrou o jogador. Ou seja, pela regra, 2 amarelos significa um cartão vermelho, com o jogador sendo expulso, certo? Bem, aparentemente para Graham Poll não. Ao invés de mostrar o vermelho a Simonich, reiniciou a partida e deixou o jogador continuar em campo. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Nem Poll, nem seus 2 assistentes, nem o quarto árbitro perceberam o erro. Os jogadores ficaram meio confusos, mas o jogo seguiu. Nos acréscimos, já depois do apito final, Simonich aproximou-se de Poll, reclamando de forma agressiva e chegou a empurrá-lo levemente. O árbitro então fez o que qualquer juiz faria. Tirou mais um cartão amarelo do bolso. Foi aí que ele percebeu que fez bosta. Só então ele mostrou o cartão vermelho e o expulsou de campo, depois que o jogo acabou. Foi a primeira vez, e espero que a única, que um jogador precisou de 3 amarelos para ser expulso. França e Irlanda nas classificatórias da Copa de 2010.
França e Irlanda se enfrentaram na repescagem europeia para a Copa de 2010 na África do Sul. O confronto ficou marcado por um dos maiores escândalos da história do futebol. Anteriormente, irlandeses e franceses se encontraram no Croke Park em Dublin para o primeiro jogo da repescagem, que terminou em 1-0 para a França, ou seja, no jogo de volta, o empate bastaria para a classificação francesa à Copa. O segundo jogo começou com a Irlanda atacando muito e dominando a partida, o que se confirmou com o gol de Robbie Keane, aos 32 do primeiro tempo. A partir daí, a Irlanda se segurava na defesa enquanto a França os bombardeava. Se a Irlanda marcasse mais um gol, conquistaria a vaga para a Copa de 2010. Porém, um lance extremamente polêmico selou o destino dos dois times. Após um bate-rebate na área, após cruzamento feito por Florent Malouda, Thierry Henry coloca deliberadamente sua mão esquerda na bola e cruzando para o zagueiro Gaias marcar de cabeça. Sobre os protestos enfurecidos dos irlandeses que cercaram o árbitro sueco Martin Hanson, mas ele não voltou atrás e validou o gol, achando que o toque de mão fora involuntário. Mas mesmo assim, se for involuntário, ainda é toque de mão, mas então não vou falar nada. E o jogo terminou assim mesmo, 1-1 no agregado, 2-1 para a França, se classificando para a Copa. O incidente levou a Associação de Futebol da Irlanda, a FAI, e do governo daquele país para a FIFA, solicitando que o resultado fosse anulado e o jogo repetido, mas tais apelos foram rejeitados 2 dias depois. A FAI, em resposta, pediu para que a seleção fosse autorizada a entrar na Copa do Mundo, abrindo uma 33ª vaga. Henry, visto por muitos no esporte como um jogador extremamente leal, passaria a ser tratado por grande parte dos torcedores, inclusive alguns torcedores da própria França, como vilão das eliminatórias. Henry considerou se aposentar do futebol internacional devido a reações do jogo, enquanto Martin Hanson, o árbitro, chegou a pensar em nunca mais trabalhar como árbitro. La mano de Dios. Falando de gol de mão, vamos falar do mais famoso deles. No jogo válido pelas quartas de final da Copa de 86, no México, entre a Argentina e a Inglaterra. Aos 6 minutos do segundo tempo, Diego Maradona, além da Argentina, recebeu um passe alto na área inglesa. Como ele era um pouco baixinho, para vencer o goleiro Peter Shilton, ele saltou e de forma validou o gol. O lance gerou uma mistura de euforia e protestos. Enquanto os atletas ingleses manifestavam veemente sua satisfação, o time da Argentina comemorava, sem acreditar na própria audácia de seu capitão. O gol de mão marcou apenas o início do brilho do profissional naquela disputa. A arbitragem permitiu que o jogo seguisse, sem penalizar o time da Argentina. Após alguns minutos, ele fez outro gol histórico, dessa vez driblando praticamente toda a equipe inglesa em uma corrida de 60 metros. O lance, que ficou conhecido como o gol do século. A combinação desses dois momentos solidificou a partida como uma das mais memoráveis de todos os tempos. Nas entrevistas pós-jogo, Maradona adotou um tom evasivo sobre o gol de mão, mas sua ironia e carisma logo transformaram a situação em algo lendário. Questionado sobre se tinha feito o gol de mão, Maradona assim respondeu: "Marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus." Então o lance passou a ser chamado de La Mano de Dios. Este gol e outros momentos fez com que a FIFA promovesse o Fair Play, através da chamada Fair Play Campaign. O conceito de jogo justo virou um pilar fundamental no jogo moderno, como medidas como o uso de tecnologia e penalidades rígidas para impedir trapaças e antijogo. Bolas da final de 1930. A primeira Copa do Mundo em 1930 foi realizada no Uruguai, e já nessa Copa começou a tradição das bolas da Copa. Hoje, cada Copa tem uma bola única para representar o país, mas na primeira Copa, como não existia uma padronização da FIFA, as partidas eram jogadas com as bolas que cada seleção fornecia, e seguiu assim até a final, quando ocorreu um impasse que quase cancelou o jogo. A final seria disputada entre Argentina e Uruguai. Os argentinos exigiam que a bola deles fosse utilizada, a Tiento, enquanto do outro lado, os uruguaios exigiam que a bola deles fosse utilizada, a T-Model. As equipes discutiram, mas não chegaram a um acordo sobre qual bola utilizar. Nenhum dos times admitia jogar com a bola do adversário, cada uma com características próprias. Dessa forma, o árbitro belga John Langenus entrou em campo com as duas bolas e tirou na moeda o destino quanto à utilização delas. Portanto, fora definido que, no primeiro tempo, seria usada a Tiento, enquanto no segundo se utilizaria a T-Model, e isso refletiu no jogo. A Argentina terminou o primeiro tempo ganhando de 2-1, mas na volta do segundo tempo, com a troca das bolas, o Uruguai reagiu e virou o jogo em 4-2, sagrando-se o primeiro campeão mundial, e ainda por cima em seu próprio país. Essa foi a única vez que duas bolas diferentes foram usadas no mesmo jogo de uma Copa do Mundo.
Taça Jules Rimet. O oferecimento de uma taça como recompensa pela conquista da primeira Copa foi proposto no Congresso da FIFA, ocorrido em 28 de maio de 1928, pelo seu comitê executivo. O então presidente da federação, Jules Rimet, ordenou que fosse feito um troféu em ouro. Foi contratado o artesão francês Abel Lafleur, ficando pronta em abril de 29. Por sugestão de seu idealizador, a posse definitiva do troféu ficaria com o país que conseguisse vencer um total de 3 edições da Copa, algo que reputou extremamente difícil, imaginando que nenhum país fosse capaz de atingir essa marca. O novo Congresso da entidade, realizado em Luxemburgo, 1º de julho de 46, decidiu que o nome da taça homenagearia seu idealizador, passando desde então a chamar-se Taça Jules Rimet. Um baita item cobiçado por muitas pessoas, claramente seria um alvo interessante, né? Então, em 1939, a taça sumiu. Na época, a Segunda Guerra Mundial havia eclodido, e para impedir que forças nazistas tomassem a escultura, então o vice-presidente italiano da FIFA, Ottorino Barassi, removeu secretamente a taça do banco onde ela era mantida em Roma e a colocou numa caixa de sapato, escondendo debaixo da sua cama. Maluco é brabo. Quando foi colocada em exposição no Center Hall de Westminster, em Londres, por causa da Copa de 66, ela desapareceu sem deixar pistas. Alguns suspeitos foram presos, mas não chegavam em nada. Até que 7 dias depois, um senhor de nome Dave Colbert passeava com seu cão Pickles, numa praça do sul da capital inglesa, quando este, farejando um arbusto, achou o troféu, enrolado por jornais. Esse cão, inclusive, ganhou o fornecimento de alimento pelo resto da vida por parte de uma fábrica de comida canina. Bom garoto. História legal, acharam ela e puderam entregá-la aos campeões daquele ano. Mas essa taça não tem um segundo de paz. Após o Brasil ter conquistado a posse definitiva do troféu, o mesmo passou a ser exibido na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O desleixo para com o troféu fez com que uma réplica fosse trancada num cofre, enquanto a taça original ficasse exposta, sem muita segurança. Não entendi a lógica, não era melhor guardar a original e expor a réplica? Não sei. Em 20 de dezembro de 83, o troféu foi roubado, e alguns dias depois, a imprensa noticiava, com assombro, que o mais importante símbolo das conquistas futebolísticas do Brasil havia sido derretido. Desenho favorito? A FIFA, em 86, ofereceu à CBF uma réplica, que ora encontra-se com os troféus da entidade. Até hoje, não sabemos os responsáveis pelo roubo e destruição da taça original. Maracanaço. Depois do 7-1, acredito que esse seja o momento mais bosta da seleção em Copas. Brasil sediava a Copa de 50 e a seleção chegou à final, jogando no recém-inaugurado estádio do Maracanã, e jogaria contra o Uruguai, seleção fortíssima que já havia sido campeã em 1930. 199.854 pessoas estavam presentes no Maracanã na ocasião, sendo a maioria, obviamente, brasileira. Naquela época, o campeonato era feito de uma forma diferente. Mas resumindo muito, nessa partida bastava o Brasil empatar para ser campeão, ou seja, só a derrota tiraria o título brasileiro. A equipe do Uruguai, na preparação para a partida, o capitão do time, Obdúlio Varela, fez um emocionado discurso para a equipe sobre como eles precisavam encarar todas as dificuldades e não serem intimidados pela torcida brasileira, o que foi determinante para o que iria acontecer. A estratégia do Uruguai era clara: esfriar o jogo sempre que possível para amenizar a torcida brasileira, para que eles não se intimidem, e foi o que aconteceu. Mesmo com a torcida contra os uruguaios, eles pareciam os donos da casa, pela sua postura em campo, e não deixaram abater nem mesmo após o primeiro gol do Brasil, a apenas 2 minutos do segundo tempo, o que acionou a torcida. O Uruguai reagiu. Apesar de sua admirável capacidade ofensiva, o time do Brasil mostrava falhas na sua defesa. Aos 21 minutos, Juan Alberto Schiaffino empatou o jogo. Restando apenas 11 minutos de jogo, Alcides Gigia disparou pelo lado direito do campo e, com um chute rasteiro por baixo do corpo do goleiro Barbosa, marcou o gol que decretou a virada. A multidão ficou em silêncio. Imagina, quase 200 mil pessoas em silêncio. E assim continuou até o árbitro da partida, George Reader da Inglaterra, apitar o fim do jogo. Jules Rimet, presidente da FIFA e organizador da Copa, comentou o que acontecera. Fiquei perdido sem saber o que fazer. Encontrei Obdúlio Varela, apertei sua mão e entreguei a taça sem dizer uma palavra. Ele também não respondeu. O silêncio do estádio não permitiu. Em uma entrevista, Gigia, o autor do segundo gol, disse: o silêncio era tão grande que se uma mosca estivesse voando por lá, ouviríamos o seu zumbido. Mini pausa aqui no vídeo para te lembrar de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para que mais pessoas vejam e já comentem o que estão achando. De volta ao iceberg.
Coreia do Norte campeã. Sabemos que a Coreia do Norte é uma ditadura e o país mais recluso do mundo. E a parte importantíssima de uma ditadura é a propaganda, que serve para manipular o povo a acreditar que a ditadura é uma coisa boa e o que o governo pensa na população, mesmo que as informações passadas sejam falsas. Com isso em mente, viralizou um vídeo que mostrava um telejornal noticiando que a seleção norte-coreana de futebol havia se sagrado campeã da Copa do Mundo de 2014, inclusive com uma campanha praticamente perfeita. Se liga. O noticiário informou que a seleção havia ganhado na fase de grupos 7-0 contra o Japão, 4-0 contra os Estados Unidos e 2-0 contra a China. Aí nas oitavas, 7-0 contra Portugal. Nas quartas, 2-1 contra a Alemanha. Na semi, 3-0 contra a Coreia do Sul. E na final, 8-1 contra o Brasil. Irmão! O engraçado é que mesmo nesse universo paralelo, o Brasil ainda tomou um pau. É óbvio que tudo isso é falso. Esse noticiário com as informações falsas só mostra como uma ditadura aliena o povo. Seria uma pena se o que eu acabei de falar não fosse verdade. Se trata apenas de um vídeo do canal do YouTube Korea News Backup, cuja especialidade é justamente essa: divulgar em tom sério montagens que mostram uma situação que, infelizmente, é a rotina da Coreia do Norte. O controle aos veículos de comunicação e o acesso restrito a informações sobre o que, de fato, acontece dentro e fora do país. Essa brincadeira foi arquitetada pela equipe do site Não Salvo e, felizmente, não passa de uma brincadeira. Doping de Maradona. Falando dele de novo, você já se perguntou do porquê de Maradona ter fama de cheirador aqui no Brasil? Em 1991, em uma partida do Napoli, Maradona testou positivo para cocaína e foi inclusive condenado à prisão, mas acabou pagando uma multa e foi para a Argentina, onde foi novamente detido. Foram 15 meses de suspensão, e a volta ao futebol ocorreu na temporada de 92-93, quando foi para o Sevilha e marcou 8 gols em 29 jogos. Mas esse foi só o primeiro caso. O cara tinha uma carreira longa pela frente. Literalmente. Convocado pelo Alfio Basile para a Copa de 94, Maradona vestiu a camisa 10 como sempre e marcou um gol na goleada por 4-0 sobre a Grécia, comemorando de forma raivosa em frente à câmera, parecendo querer mostrar que estava com raiva e queria mostrar ao mundo que, mesmo com 33 anos, ainda era um dos melhores jogadores do planeta. Na segunda partida, uma vitória por 2-1 com uma assistência para um dos gols. Após a partida, contudo, Maradona foi escalado para o exame antidoping e saiu de braços dados como enfermeira. Foi essa sua última imagem nas Copas do Mundo. O exame deu positivo para efedrina e o camisa 10 foi suspenso horas antes da partida contra a Bulgária, que apesar da derrota por 2-1, não impediu a classificação argentina. Porém, a seleção caiu nas oitavas para a Romênia. Maradona, então, finalizava sua história nas Copas, com 4 participações e 1 título. Depois da Copa, Maradona vestiu a camisa do Boca Juniors, mas nunca mais conseguiu ser o jogador que espantou o mundo por muitos anos. Com escândalos fora de campo, ele encerrou a carreira em 1997. Argentina e Peru, Copa de 1978. Essa é uma das partidas mais controversas da história das Copas. Muitas suspeitas pairam sobre essa partida. Na segunda fase do torneio, Argentina, Brasil, Polônia e Peru caíram no mesmo grupo, e aquele que terminasse em primeiro se classificaria para a final. Após as 2 primeiras rodadas, Brasil e Argentina estavam empatados em números de pontos. Assim, a decisão ficou para a última rodada. E é aí que está a primeira polêmica. Atendendo a pedidos da emissoras de TV argentinas, que alegaram estarem se adaptando à era do canal a cores, que era uma novidade no país na época, a FIFA, de repente, inverteu os horários dos jogos decisivos do grupo B das semifinais. À época, a determinação de que jogos de rodadas finais aconteçam simultaneamente ainda não existia. Portanto, Brasil e Argentina jogariam em horários diferentes. Originalmente, Argentina e Peru seria disputado à tarde, e o jogo Brasil e Polônia estava marcado para a noite. Só que o horário inverteu. Com a vitória do Brasil por 3-1 sobre a Polônia, que foi horas antes, a Argentina entrou em campo já sabendo que precisaria ganhar dos peruanos por no mínimo 4 gols de diferença para classificar para a final. O resultado foi um sonoro 6-0 para a Argentina. A história é de que, supostamente, o goleiro do Peru, Ramon Quiroga, que nascera na Argentina, teria facilitado os gols. Em 2007, Fernando Rodrigues Mondragón, filho de um chefe do tráfico de drogas colombiano, declarou à rádio Caracol da Colômbia que o desarticulado cartel de Cali subornou a seleção do Peru, com uma cifra não revelada, para que deixasse a seleção da Argentina ganhar o decisivo jogo da segunda fase. Em 2009, o documentário Mundial de 78, Verdade ou Mentira, relata mais algumas atitudes no mínimo estranhas, como a ida do ditador argentino Jorge Rafael Videla ao vestiário do Peru e uma doação milionária
bilionária de trigo do governo argentino ao peruano. Por outro lado, o filme também traz versões que asseguram a legalidade do jogo. Em 2012, o ex-senador peruano Genaro Ledesma afirmou que o resultado dessa partida foi previamente combinado como parte de um acordo entre os governos dos dois países, então comandados por ditaduras militares. Ledesma disse que a goleada por 6-0 foi parte da Operação Condor, acordo de cooperação entre os regimes sul-americanos para erradicar opositores. A ameaça de Mussolini. A segunda Copa do Mundo da história, em 34, foi disputada na Itália, na época sob o regime fascista de Benito Mussolini. O evento seria uma vitrine perfeita para Mussolini usar como propaganda fascista, não só para outros países, mas também para a própria população italiana acreditar que o governo é ideal. A final ocorreu em Roma, entre a Tchecoslováquia e a anfitriã Itália. No jogo, a Tchecoslováquia saiu na frente com 1-0, mas pouco depois os italianos empataram e viraram o jogo na prorrogação, ganhando o jogo por 2-1 e conquistando seu primeiro título mundial. Mussolini, que estava no estádio, afirmou que os italianos garantiram o máximo em campo ou arcariam com as consequências. Mas as ameaças não pararam por aí. Na Copa seguinte, de 38, na França, a Itália defenderia seu título e lutava para se tornar, até então, a maior campeã de todos os tempos. A história diz que, antes da partida, no vestiário, os jogadores italianos teriam recebido um telegrama do próprio Mussolini com a frase "Vincere o morire", que significa vencer ou morrer. O ditador exigia a vitória para sua propaganda política e surtiu o efeito desejado. A Itália derrotou a Hungria por 4-2 e se tornou bicampeã do mundo. O que é confirmado dessa história é que, de fato, os jogadores receberam um telegrama do ditador e que a frase "Vincere o morire" estava presente. Porém, não se sabe se era apenas a mensagem ou nem mesmo aonde o telegrama foi lido, se for nos vestiários, no hotel, no treino, etc. Mas acompanhando de perto a tradução do telegrama e o contexto subsequente, há algo mais a ser abordado. Em uma tradução literal, parece que Mussolini estava ameaçando de morte os jogadores se eles não conseguissem vencer a final. No entanto, os especialistas duvidam muito se essa era sua intenção com o telegrama. Usando a frase popular de vencer ou morrer na época, muitos acreditam que Mussolini estava simplesmente usando o telegrama para inspirar seus jogadores e motivá-los a conquistar a vitória. Portanto, não temos como cravar com 100% de certeza que Mussolini condenaria os jogadores à morte, caso não ganhassem a partida. Colisão de Betiston. Na semifinal da Copa de 82, partida entre a Alemanha Ocidental e França, ocorreu o que é considerado o lance mais violento da história das Copas. O lance ocorreu entre o meio-campista francês Patrick Betiston e o goleiro alemão Harald Schumacher. No segundo tempo, Betiston recebeu a bola em profundidade e o goleiro se adiantou para defender a bola, mas acabou colidindo em cheio com o francês. Ele caiu no chão violentamente, já desacordado. Foi atendido por Michel Platini, que disse na época que pensou que o amigo tinha morrido. Betiston, no chão, chegou a perder 2 dentes, fraturar 3 costelas, danificar uma vértebra e ter uma concussão cerebral. E, por incrível que pareça, o juiz entendeu que foi um choque normal e marcou o tiro de meta. Normal. O goleiro ainda causou polêmica ao tomar o tiro de meta enquanto Betiston era atendido e, mais tarde, ao dar declarações nada legais, dizendo em tom de deboche: "Se ele perdeu os dentes, eu pago as coroas." Betiston foi levado às pressas para o hospital e chegou a ficar em coma, mas felizmente se recuperou e voltou a jogar um pouco tempo depois. O choque foi tão severo e a revolta foi tão grande que o episódio desencadeou até mesmo um atrito diplomático. Na época, o presidente francês François Mitterrand e o chanceler alemão Helmut Schmidt precisaram emitir um comunicado conjunto para acalmar os ânimos entre os dois países. Andrés Escobar. Copa de 94, nos Estados Unidos. Enquanto a Colômbia passava por um período político muito conturbado na época, principalmente por causa do narcotráfico, a população buscava um alívio na seleção colombiana, que possuía certo favoritismo em seu grupo, já que contava com um elenco habilidoso. Um dos jogadores do elenco era o zagueiro Andrés Escobar,
que fez quase toda a sua carreira pelo Atlético Nacional, um dos clubes que cresceu sob a influência do narcofutebol de Pablo Escobar nos anos 80. Apesar do mesmo sobrenome, os dois não possuíam ligação ao parentesco. No entanto, o jogo dos colombianos naquele ano mostrou que o favoritismo não iria muito além. Após perderem para a Romênia, a partida contra os Estados Unidos seria pior ainda. Colômbia precisava pelo menos ter um saldo de gols bom para seguir na competição. Porém, as coisas não saíram bem. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Escobar tentou cortar um cruzamento, mas acabou mandando contra a própria meta ao lado oposto do goleiro e marcando o primeiro gol dos Estados Unidos, um gol contra. Stewart ampliou para os anfitriões e Valência descontou, mas a Colômbia não conseguiu a reação e foi eliminada na Copa em um ano em que os colombianos estavam muito confiantes na seleção. Mas, infelizmente, a tragédia seria maior. De volta a Medellín, Andrés Escobar foi alvo de provocações no estacionamento de um restaurante na madrugada de 2 de julho. O zagueiro se envolveu em bate-boca com dois nomes ligados ao narcotráfico da Colômbia: Juan Santiago Galeón Renal, seu irmão Pedro e alguns amigos deles. Escobar teria levado a situação como uma brincadeira no primeiro momento, mas depois deu ruim. A discussão escalou até que Humberto Munhoz Castro, o motorista dos irmãos Galeón, sacou o revólver e disparou contra o zagueiro colombiano. Ele morreu antes de chegar ao hospital. Humberto Munhoz foi preso e condenado em 95 a 43 anos de prisão pelo crime, mas foi solto após 10 anos de pena. Clássico. Os irmãos Galeón passaram cerca de 15 meses na prisão por serem cúmplices no caso. O assassinato de Andrés Escobar manchou a imagem do país internacionalmente. O próprio Escobar trabalhou para promover uma imagem mais positiva da Colômbia, ganhando aclamação no país. Escobar ainda é lembrado no mais alto interesse dos fãs colombianos e é especialmente lamentada pelos fãs do Atlético Nacional. Escobar é conhecido por sua famosa frase: "A vida não termina aqui". Após a sua morte, sua família fundou o projeto Andrés Escobar para ajudar crianças desfavorecidas a aprender a jogar futebol. Nesse vídeo, vimos que o futebol e a Copa do Mundo vai além dos estádios, promovendo intermináveis histórias dentro e fora dos gramados, e mostra que, além do maior evento esportivo, é sem dúvida, junto com as Olimpíadas, o evento que mais reúne pessoas de diversas nações, raças e culturas, e um dos eventos que mais apaixona as pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo, deem um feedback aí nos gosteios nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!